Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou José JR e hoje o assunto vai ser muito legal. Eu sou apaixonado por uma coisa e eu trouxe 3 convidados para falar sobre esse assunto, essa coisa que é muito mais profundo na minha vida, me ajudou, e eu estou trazendo 3 pessoas maravilhosas aqui para compartilhar e a gente aprender e ver o que a gente pode aprender com essa arte, né, para o trabalho também, porque não tem como a gente desvincular o nosso ser, né? Somos um só, cada vez mais a gente tem essa consciência que somos uma pessoa no trabalho e na vida pessoal e em outros lugares, mas na verdade somos um só. Sendo assim, sem mais delongas, eu quero convidar aqui, eu vou deixar eles se apresentarem, né? Como sempre aqui no canal, deixa eu se apresentar. Por favor, chamar aqui nossa convidada de hoje, por favor, Jéssica Ferrari. Se apresente, por favor, aí, fale um pouquinho de você para o pessoal que está te conhecendo aqui pela primeira vez. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Jéssica Ferrari, sou linha de Agile Coach. Eu amo neurociência, tenho me especializado bastante nessa área, porque eu gosto muito de comportamento e me ajuda a entender como as pessoas funcionam, como as organizações funcionam, como que a gente traz o Lean e o ágil, né, para dentro de organizações mais complexas. Eu também sou praticante de Kung Fu e boxe chinês desde 2015. Talvez eu seja que tenha menos tempo aqui de treino, mas é muito interessante como que a gente consegue trazer toda essa filosofia das artes marciais para dentro da nossa vida pessoal, da nossa vida no trabalho, e até pegar algumas dicas aí do que você usa no tatame, o que você pode usar dessas práticas, né, para você aprender a se movimentar e tudo mais dentro de uma organização quando você traz uma mudança de hábito ou alguma coisa assim. Muito bom. Nosso próximo convidado aqui é um cara muito legal. O nome dele, eu sou apaixonado, sou mais apaixonado pelo meu, que é José, mas eu também sou apaixonado pelo dele, que é o meu querido amigo Antônio Gerente, também conhecido carinhosamente como Panda. Por favor, pode se apresente aí pra galera, pro pessoal que tá vendo o vídeo. E aí, gente, tudo bom? Cara, eu sou o Panda, algumas pessoas me conhecem por Antônio, mas esse nome já ficou guardado, deixa o Panda, que é um negócio mais íntimo, então, por favor, fiquem à vontade, pode me chamar de Panda, tá tudo certo. Eu sou Agile Expert na K21, mas eu tenho um background de indústria, então eu sou do chão de fábrica, mais de 10 anos nesse universo, e vim parar em tecnologia em 2018, quando eu fui para o PagSeguro. Trabalhei por 2 anos lá, com um time de agilidade organizacional, e agora estou com a galera da K21 como Agile Expert. Eu sou judoca, sou faixa preta, primeiro dan, tá aqui minha faixa. Minha faixa aqui do meu lado, fica sempre aqui do meu lado para lembrar disso. Eu pratico judô desde os 6 anos de idade. Então, com as paradas no meio do tempo, aí dá mais de uma década, acho que uns 16, 17 anos já que eu sou envolvido com judô. Tá aqui em cima, o logo do clube, Kodokan Judo Clube de Gaspar, em Santa Catarina, um projeto social que tem uma pancada de crianças com a gente lá. Então, sou sensei junto com o sensei Maba, meu mestre, e o Juliano, que é o meu parceiro lá, outro sensei no Kodokan. Isso aí. Muito bom, já. E nosso, por último, mas como é que fala? Me ajuda aí, né? O último, mas não menos importante, meu querido, e eu tenho um carinho muito grande por esse cara, por esse sensei, que é Tadeu Marinho. Por favor, Tadeu, se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Tadeu Marinho. Eu trabalho também com o Panda e com o Zé, né, na Knowledge 21, na K21. Somos Agile Expert e Trainers. Tento ajudar as pessoas a não sofrerem aí com o que a gente utilizava lá atrás como processos pesados e lineares, né, para resolver problemas complexos. Isso não dá certo, né? E eu pratiquei arte marcial durante toda a minha vida, desde criança fiz o judô, como o Panda falou, com 6 anos de idade, né? Quem nunca entrou na escola e foi praticar judô, né? Mas depois eu fiz taekwondo, kendo, fiz capoeira, que alguns falam que é arte marcial, outros falam que não é, né? Fiz iaido, mas em 2003 conheci a agilidade, em 2004, então em 2003 me encantei pela agilidade, em 2004 conheci o aikido e me encantei com o aikido, né? E aí, como o Zé falou, a arte marcial para mim vai muito além do tatame, né? A gente tem muitos aprendizados, como vocês falaram aqui, vai para o trabalho,
mas também, além da vida profissional, vai para a vida, né? Então, tive a sorte de encontrar um mestre, o Josh Tobar, que era um cara que ensinava muito sobre a vida, né? Através da arte marcial. E hoje eu sou fundador desse dojo que está aqui, né? No background aqui, que é o Munemushin Dojo, aqui em Recife. E a gente tenta trazer essas artes aí que realmente potencializem o ser humano e não apenas faça torções e aí por diante, né? Então, já estão todos convidados aqui para vir, né? A Jéssica, o Panda e o Zé para voltar. O Zé ainda não veio no dojo, mas já veio visitar, fez uma aula aqui, né? Mas venham para Recife, né? Venham, né, conhecer o dojo e venham aqui para a gente trocar aqui um pouco de conhecimento também dentro do tatame. Muito bom. Então, temos 3 convidados muito especiais aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse negócio de arte marcial, com o trabalho, o que a gente pode aprender e, como sempre, dá para levar para a vida aqui, né? Então, no fundo aqui, já que eles falaram, o meu fundo aqui está o Home Dojo aqui, da cidade onde eu faço. Um grande abraço para o Sensei Tobias. Há 3 anos atrás eu gravei o negócio com ele, para colocar aqui no canal e nunca foi no ar. Peço desculpa para ele, tá gravado aqui, ó. É um papo que eu tive com o Sensei Tobias. Ao Sensei Toshiro também, ao Sensei Mário, Arley, que sempre foram muito, muito legais para mim, em todos os sentidos, para a vida pessoal também, família. Bom, parar de falar de mim aqui, porque a gente vai jogar todo mundo nesse balde aqui, fazer um mix. São 3 artes marciais, aí para a gente poder entender um pouquinho, vamos tentar conhecer e saber um pouquinho de cada arte. E aí, quero falar com o Panda, meu querido amigo. O que é o judô? Como é que é? Judô é fundado onde? Conta pra gente um pouquinho da história do judô, assim, rapidamente, para todo mundo entender mais ou menos. E tirar também aqui, aproveitar esse momento para gente tirar as confusões, né? Existem tantas artes marciais japonesas, chinesas, e a galera até confunde o que são elas e mistura. Então, vamos começar pelo judô aí. O que é o judô? Então tá, o judô ele foi fundado em 1882 por Jigoro Kano. O Jigoro Kano ele foi um estudante de vários jutsus, várias artes, né, no Japão. Naquela época a gente tinha várias e diversas artes diferentes, muitas de origem marcial, muitas com objetivo de combate mesmo, né? E ele estudou e foi mestre de muitos deles muito cedo. Ele tinha 23 anos quando ele fundou o judô. Então, ele já era mestre de várias dessas artes. Tinha um histórico de estudo muito forte das artes marciais, né? Só que o Jigoro Kano tinha uma visão de criar algo que fosse além das artes marciais, que fosse algo para a vida, né? De fato, para formar cidadãos, para formar Ele tinha um objetivo de fazer educação física nacional. Ele queria fazer do judô uma coisa que contemplasse todo o espectro do corpo, da mente e do espírito das pessoas, sabe? Para que ele fosse algo muito grandioso, assim. E, além de tudo, Jigoro Kano foi membro do COI, e ele levou as Olimpíadas para Tóquio pela primeira vez. Então, ele tinha esse sonho muito grande, e ele realizou boa parte desse sonho ainda em vida, né? Então, o judô tem 3 princípios, que eu vou falar provavelmente sobre eles em algum momento, no caminho do nosso papo aqui, mas é Ju, que é a suavidade, Seiryoku Zenyo, que é a eficiência máxima do corpo, da mente e do espírito, né? Eu acrescento o espírito em algumas partes também, e Jita Kyoei, que é benefício mútuo. Então são 3 princípios que levam os ensinamentos do judô além do dojo, né? O judô é muito conhecido pelo fato de ser um esporte olímpico, mas lá no que a gente vê nas Olimpíadas é o judô esporte, judô competição. Existe um espectro gigantesco por trás do judô que infelizmente não é tão comum nas academias de hoje em dia. Quando a gente olha para o esporte como esporte, tira muito do fundamento. Eu tive a honra de ter senseis muito tradicionais que me ensinaram muito, muito, muito sobre a base do judô. Então, o meu olhar para o judô é um pouquinho diferente do judô que a gente vê nas Olimpíadas, que é uma coisa incrível, né, ter esse esporte lá, mas tem muita coisa além do que a gente vê na TV. Muito bom, Panda. Vou aproveitar aqui. Eu fiz judô muitos anos atrás, bota umas décadas aí para trás. Como o Tadeu falou, né? Quando criança, talvez, muita gente teve essa oportunidade. E eu me recordo de, não sei se era princípios, alguma coisa, 8 coisas. Eu lembro que eram 8 itens. Que eu lembro que era cortesia, honra, honestidade, coragem e alguma coisa assim. É isso?
faz também parte, ou eu que estou aqui divagando por causa da minha memória, que não lembro. Faz parte desses três. Eu acho que não é uma coisa tão pragmática assim, tipo, alguns valores ou coisas desse tipo, porque, na verdade, muito é herdado do Budô, né? Do caminho do samurai. E muitos desses valores fazem parte desse caminho, então o judô faz parte desse caminho também. Estudantes do judô deveriam também estudar o Budô e conhecer o caminho do samurai, que daí, cara, talvez 8 sejam poucos os valores, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Provavelmente a gente vai acabar falando aqui, pincelando sobre o Budô também, que eu sei que o Tadeu gosta muito também desse assunto. É muito legal. Vamos então mudar de país. Vamos sair do Japão, né? Porque o judô foi criado no Japão. Vamos lá para a arte marcial mais conhecida, criada, se eu não me engano, pelo meu pouco conhecimento, que eu também fui apaixonado aos 14 anos, 13 anos, eu fui numa escola de Kung Fu aqui na minha cidade, porque eu me tornei fã, quando eu era criança, de um dos caras aí, daqui a pouco a gente fala um pouco, eu vou pincelar isso, vou puxar para a Jéssica a gente falar um pouco dele, que na verdade não chama Kung Fu, né? É uma tradução errada, se eu não me engano, me valida aí, vê se eu estou errado, Jéssica, que foi um francês que acabou levando uma tradução errada sobre o Kung Fu, e na verdade, Kung Fu é conhecido como Wushu, é isso? Tá certo, minha memória não tá tão ruim assim, então, Wushu. Conta pra gente aí a história um pouquinho aí do Wushu, que é conhecido hoje no Ocidente como Kung Fu, Jéssica. Sabe um pouquinho? Vamos lá. Bom, o Kung Fu é uma arte milenar, né? Você tem relatos antes de Cristo que a galera já praticava Kung Fu. E tem um monte de tradução, né? Até porque, dependendo da região da China que você tá, as palavras têm alguns sons diferentes, né? Então pode ser Wushu, pode ser Kung Fu, pode ser Shifu, pode ser Sifu, tem muita variação. Por ser muito antigo, né, você tem muita variação de muitos estilos, né? Existem milhares e milhares e milhares de estilos e milhares de mestres. O meu é o Choi Li Fa, né? Não sei se é o mesmo que você praticou, Zé, mas é o mais comum que tem aqui em Campinas, que é no estado de São Paulo. E a gente fala de 5 animais, né? Então a gente tem o tigre, a pantera, a serpente, o dragão e a garça, né? Então todos os nossos movimentos vão com relação a esses animais. E eu achei interessante a parte que o Panda falou da questão de perder o fundamento do esportismo também, porque o Kung Fu ele acabou sendo esportinizado, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ele virou esporte também, né? Só que o Kung Fu tem um problema, né? Ele acredita muito em quanto menos energia você gastar para derrubar ou matar o seu oponente, né? Pensa que é uma arte milenar muito antiga, melhor. Então, assim, era garra na garganta, né? Nas partes íntimas, fura-olho. Então, eles tiveram que fazer toda essa adaptação para esporte, né? Principalmente, né, nas guerras. Se vocês já assistiram aquele filme Ip Man, é mais ou menos aquilo que aconteceu realmente com o Kung Fu. Então, ele perdeu muito do fundamento. E é muito triste, né, também, as academias não trazerem essa parte de mindset, de comportamento, de fundamento, de ensinar o porquê que você está fazendo esse movimento, por que você fica um tempão treinando um kati, que é um treino que você treina sozinho ali para lutar. Então, tem um pouquinho, eu fico um pouco triste, né? Então, se você treina Kung Fu e quer aprender mais essa parte de fundamento, de valor, você vai ter que tentar estudar e pesquisar um pouco mais. Bom. Se eu não me engano, você falou da esportização, né? Se não me falha a memória, depois a gente pode até procurar aqui para validar aqui no Google. Foi em 1949, quando o governo chinês começou a criar a regra. Foi isso mesmo, mais ou menos? Eu acho. É alguma coisa assim mesmo, cara. Se eu tiver errado, aí depois eu coloco a correção na descrição do vídeo aqui, ou a gente coloca, tá bom? Mas eu acho que foi mais ou menos em 1949. E realmente a arte milenar, né? Antes de 2000 anos antes de Cristo já se tinha. O Wushu em cantonês eu não sei também, é arte da guerra, essa tradução? Cara, não sei. Não sei porque eu fui... Oi, perdão? Não, eu não sei se é em cantonês ou em mandarim, mas vou validar essa informação também aqui. Depende
Vamos descobrir. Talvez seja mandarim, tá? Porque o meu estilo, ele vai mais pro cantonês. E não é comum a gente falar, né, de Wushu. É mais comum a gente falar de Kung Fu. Não sei se é porque também o meu estilo é bem mais novo, né? Ele é um dos estilos mais novos de Kung Fu que existem. Então, pode ser que seja um outro problema aí. A gente deve ter perdido muita coisa no meio do caminho, nas traduções aí. Bom, fazer um momento nerd aqui, vocês me permitem, vocês três? Então, se você ouviu a Jéssica falando aí dos estilos, sim, tem tudo a ver com o filme Kung Fu Panda e os 5 grandes mestres lá, que é o Louva-a-Deus, que é a tigresa, que é a garça, né? São os movimentos dos animais, são os principais estilos, e o macaco, né, também. São os principais estilos aí do Kung Fu, né? Muito bom. A gente vai, quem não sabia disso, aprende, porque tem muita informação nos filmes aí que a gente vê, né? Muito legal. Senhor Sansei Tadeu, não, senhor não, Tadeu, por favor, fale aí rapidamente sobre o famoso por uma dos personagens. Vamos falar alguns personagens famosos daqui a pouco, sobre das artes marciais aqui, que eu conheço. E do judô eu tô quebrando a cabeça aqui em Panda, porque eu tô tentando puxar na memória, eu não me lembro, assim, alguém. Eu conheço uma pessoa alguns famosos da área de Kung Fu, que levou o Kung Fu pro mundo. Do Aikido tem um que é controverso, mas depois a gente fala sobre isso, tá bom, Tadeu? Primeiro, vamos falar sobre Aikido. O que é esse dito Aikido, essas 3 palavrinhas aí em japonês? Conta aí pra fazer. Vamos lá, o Aikido, ele vem, né, de um acrônimo, o caminho da harmonia interior, né, como o Panda falou também. O Aikido não visa a competição, então ele tentou preservar os princípios, né, que foram criados ali lá atrás. Mas o que é interessante é que o caminho do Aikido é um caminho de uma evolução. Você está ali se amassando contra a pessoa, está treinando contra a pessoa para melhorar como ser humano, e não com a finalidade só de derrubar a pessoa, causar algum dano a outra pessoa, né? Então, acho que uma das coisas que eu mais gosto, que o Morihei Ueshiba tentou trazer isso para o mundo, né? É que as pessoas pudessem se reunir como uma família para trocar experiências, né? O Aikido, né, dependendo de onde você treina, lógico, tem aquelas pessoas mais combativas, tem aquelas pessoas mais filosóficas, né? Tem um leque muito grande de motivações, né? Mas o princípio é como é que eu, junto, treinando, praticando com o Zé, praticando com a Jéssica, praticando com o Panda, posso evoluir como ser humano, né? E o que isso é bacana, como você já falou um pouquinho do Budô aí, Zé, essas virtudes vieram de lá, né? E uma das coisas que a gente usa quando é faixa preta no Aikido, como o Zé falou sobre o terceiro Dan, é uma calça que parece muito com uma saia, né? E essa saia, calça, tem alguns vínculos. E cada um desses vínculos são justamente aquelas virtudes lá, né? E no final da prática, a gente tenta justamente arrumar aquela calça, dobrar de uma forma ali que a gente aprende, para justamente refletir sobre cada um desses vínculos aí, né? E ver, putz, eu tô no caminho certo, né? Será que com a honestidade ali eu tô sendo honesto com as pessoas e aí por diante, né? Então eu gosto muito do Aikido por causa disso. Ele vem para criar uma família universal, né? Como uma ferramenta para criar uma família universal, né? E isso é uma das coisas que eu acho muito bacana. E depende muito de você com você. Não tem aquele negócio, vou treinar para virar logo um faixa preta. Não. Cada um tem seu tempo, né? O Panda demorou um tempo para tornar faixa preta de judô. A Jéssica demorou aquele tempo dela e deve ser respeitada para se tornar graduada no Kung Fu, né? E o Tadeu teve o seu tempo para se tornar terceiro dan de Aikido, né? Então, cada faixa é uma história, cada faixa é um sentimento, e aí vai, né? Mas esse caminho que é bacana ali, de trilhar sem rivalidade, sem competição, né? Trilhar no sentido de, como é que a gente se conhece melhor, como é que a gente aprende mais com outra pessoa, conhecendo melhor outra pessoa e se desenvolve, né? Então, resumindo um pouquinho do Aikido, né, seria mais essa filosofia que o Morihei Ueshiba, o criador, quis trazer para o mundo, né? Tem até histórias curiosas aí, né? O livro que o Panda tá lendo, né, fala um pouquinho ali do Jigoro Kano, e o Jigoro Kano, quando descobriu o Aikido, mandou até alguns alunos para praticar o Aikido, né, Panda? Então a gente pode falar um pouquinho disso aí depois. Mas o que é legal é que a arte, ela é uma arte quando ela integra as pessoas, né? Independente de qual religião, de qual filosofia, de qual arte, né? E esse respeito que é bacana, né? Então, o Aikido preserva muito isso. O Judô, quando praticado com pessoas, né, com a cabeça bacana, preserva isso. O Kung Fu também, né? E esse que é o que eu acho bacana para mim das artes marciais. Muito bom, muito bom. Bom, já começamos com o pé direito aqui, com muitas histórias legais. Então eu quero trazer 2, e aí eu vou pedir sua ajuda, Panda, porque até agora eu não estou conseguindo
achar aqui, então vou puxar e você vai puxando aí, tá? Jéssica, quem que é Lin de um fã? Cara, aí você me pegou, velho. Não sei. Você tá de longe aqui do Paraná. Pô, vem cá. Lin de um fã. Poxa vida. Como eu era fã desse cara, muito fã, infelizmente não conheci vivo, esse é o nome verdadeiro do Bruce Lee. Putz, pode crer. E aí... Isso você me mata, assim, cara. Eu tenho uma foto do Bruce Lee aqui do meu lado, cara. Eu me senti a pessoa mais poser da história agora. E ele foi um dos que ajudou, acho que não foi né, que ajudou a levar o Kung Fu para o mundo, para o Ocidente de verdade, né? No final da década de 60 e 70 e tudo mais. E ele deixou muitas, né, falas para todo mundo aqui, acho que todo mundo, eu já ouvi, talvez eu acho que eu já ouvi todo mundo falar, pelo menos uma das mais famosas, né, Be Like Water, né, quer dizer, que serve não só, e essa é a primeira conexão que eu quero trazer para você aí, o que tem a ver com a nossa vida pessoal e com a vida de trabalho. Be Like Water, né, ser adaptável, suficiente, e aí o mais legal, para quem ainda não sabe, todo mundo que está aqui vive nesse mundo da agilidade, a Jéssica, o Panda e o Tadeu, e eu também, né, já há uns bons anos. Então, assim, tem tudo a ver, né? Essa frase do eu queria que vocês, eu vou deixar aí para quem quiser falar, o que a gente pode extrair aí das artes marciais para a nossa vida, para o nosso trabalho, falando sobre Be Like Water, o primeiro exemplo aí que eu tô fazendo para vocês. Provocação total aqui, hein? E aí, quem vai ser o primeiro? Por que a gente tem que ser Be Like Water? Tem uma historinha tradicional do judô, né, que fala um pouco sobre resiliência, fala de ceder para vencer, né. Agora, eu não sou muito bom de árvores, mas eu sei que uma delas é uma árvore muito resistente, uma árvore muito, muito flexível. Então, uma pessoa estava observando a neve em cima das copas das árvores, né? Então, tinha uma árvore lá que era muito resistente, muito rígida, muito forte, e com o peso da neve, o galho quebrava. Já tinha uma outra árvore que ela não era tão resistente, ela era muito flexível e tal, e daí a neve começava a acumular em cima, e daí o galho envergava, a neve caía e o galho voltava para o lugar. Então, tem uma frase que no judô ficou muito conhecida, que é ceder para vencer, né? Onde a gente tem que, de fato, não resistir a tudo que está ali. Então, o Be Like Water do Bruce Lee me lembra muito disso, né? A água está fluindo, encontra resistências, encontra caminho, ela flui por caminhos diferentes e tudo mais. Para mim, lembra a mesma coisa do ceder para vencer no judô, né? O judô foi feito para que o menor ganhe do maior, para que a força não seja a grande diferença nisso, né? Então, por isso, o judô esporte, às vezes, tem esse detalhe, né? Pessoas muito fortes, muito fisicamente muito fortes, então disputa de força é algo que acaba acontecendo muito, como tem outros esportes e tudo mais, mas essencialmente a técnica é para que você use a força do adversário contra ele mesmo, né? E para mim é um pouco disso. Além disso, para a própria vida, da resiliência e tudo mais, tem a ver com usar das forças que vêm contra você a seu favor, né? Seja como a água, ou de sobre o Lee. Ô, Panda, você tá falando de judô ou de aikido, cara? Eu tô achando que vocês estão falando de budô. Tudo juntinho, valendo. É quase irmão o negócio, Não é? A mesma história também que serve pro bambu, né? O pessoal fala muito do vento no bambu, as raízes fortes, e o bambu enverga para um lado, enverga para o outro, mas não quebra, né? Porque ele usa essa adaptabilidade, né? Mas o que é legal que eu tava pensando agora, que a gente tá falando do Be Like Water e da adaptação, né? E como... foi uma ficha que caiu até agora, eu tava pensando agora nesse papo aqui, né? Como a gente, na arte marcial, consegue ver o pensamento linear e como a gente consegue ver o pensamento não linear, né? Se a gente for pensar no Kihon ou na construção das técnicas de base, né? A gente aprende primeiro olhando aquilo ali e repetindo, né? Então é muito linear. Mas depois, se você vai para um momento mais combativo ou de adaptação, né? Você não pode mais pensar e só fazer aquele básico ali, né? Então você tem que se adaptar, usar a força da outra pessoa com ele, usar os pontos de apoio e aí vai, né? Então, o Be Like Water vai muito aí para esse segundo momento, que é o momento mais que a gente chama de aplicação, né? Quando eu consigo aplicar alguma coisa. Então, a gente fala do Shuhari ali, né? A gente olha, primeiro a gente repete o primeiro momento de aprendizado, o segundo momento é, putz, eu olho,
né, aprende e começa a entender, né? Depois que eu entendo, começo a aplicar, e eu aplico tanto que depois eu nem vou pensar, o negócio já acontece, né? Que é o último estágio ali de maestria, né? Então, Be Like Water, para mim, tem muito a ver com isso. E tem muito a ver também com um termo japonês que eu gosto muito, que meu professor, ele é belga, Stefan Goffin, ele fala muito que muitas vezes você tem que desaprender alguma coisa para aprender outra, né? Então, ele fala muito do Atama Mashiro, né? Que é como é que eu consigo limpar, né? Atama é cabeça, Mashiro branco, né? Limpar a mente, limpar a cabeça. Como é que eu consigo esbranquiçar isso aqui para aprender alguma coisa nova, né? E continuar no caminho da aprendizagem. Até porque, né, Panda, Jéssica, a graduação não diz nada, né? A faixa preta não é um fim, né? Você chegou ali só para aprender. Cara, agora eu consigo aprender mais coisas. Como é que eu vou aprender mais coisas? Tenho outra graduação. Pô, tem mais coisa pela frente, eu vou lá aprender mais coisas. Então, realmente não é um fim. Em todo momento a gente vai ter que estar limpando a mente para estar aprendendo alguma coisa nova. Tem Jéssica. Foi mal, cara. Foi Não mal, sabia o microfone falar, todos juntos aqui. Por favor. Bom, Bruce Lee, né? Be Like Water. É complexo. Tem o livro dele que ele traz a questão do Jeet Kune Do, né? E a base fundamental do livro é essa. E é muito interessante que vai casar um pouco com o que os outros, com o que todo mundo falou aí, da questão de você se adaptar justamente na parte combativa, né? Então, quando você vai treinar o Kung Fu, você treina exaustivamente alguns tipos de ataque, sair, né? E é muito exausto isso. E tem muita gente que acaba desistindo do Kung Fu por conta disso também, e aí a gente entra na esportivização também do negócio, vamos deixar um pouco mais simples para a gente continuar tendo aluno, que também é importante, mas você treina tanto isso que a hora que você vai lá para o combate, você tem um leque, né, de opções para você conseguir combater a pessoa. E não adianta você só saber aquele chute, aquele soco, porque talvez se o cara tiver uma envergadura maior que a sua, aquele soco não vai chegar lá e você vai ter que tentar fazer alguma outra coisa e você vai se adaptando. Tem até uma passagem no livro do Bruce Lee que ele fala que às vezes ele fazia uma base mais alta e às vezes ele descia a base ou fazia uma base mais torta, e se você treina isso, você fica até com dor nas costas, porque você fica desconfortável, mas você está treinando para que, caso você precise usar aquela base naquele momento oportuno, você consiga, né? Então, é muito interessante essa parte de adaptação e como a gente consegue trazer isso também, né, para o nosso dia a dia. E aí, queria só fazer o adendo da faixa. Eu não falei, né? Eu sou faixa marrom. Teoricamente, faltam 2 para preta no Choi Li Fa. Com pandemia, esquece, né? Não consegui mais ir treinar. Continuo treinando em casa, mas na academia não. E tem alguns estilos de Kung Fu que nem faixa tem, porque realmente não faz sentido, né? Porque aí você continua esportizando uma coisa que não deveria ser esportizada. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, tá? Desculpa aí, professoras de português, mas já foi, desculpa. Neologismo, a gente abraçou o neologismo aqui, a gente inventou essa, se não existia. Já foi, né? O importante é que tá entendendo o recado, né? Agora, tem uma curiosidade, eu acho que, só para falar rapidão aqui, né, se a gente falar do sistema de faixas, da graduação do Kyudan, né? Pelo menos no Japão, foi o próprio Jigoro Kano, né, Panda? Panda pode me complementar melhor aí, que criou esse sistema, mas ele não criou como um sistema de aprovar ou reprovar as pessoas, né? Ele criou mais como um sistema que, poxa, ele precisava viajar todo o Japão para dar aulas, e ele queria saber, poxa, aquele cara ali, ele já aprendeu, né, já tem alguma coisa de base até aqui para, né, para mostrar, então eu posso mostrar mais alguma coisa para ele, né? Mas era mais para conhecer o estado atual de cada pessoa, para que ele pudesse evoluir as pessoas, né? E hoje, no mundo moderno, a gente vê muito aquele negócio como a faixa como uma conquista, e aí vai, né? É o que a Jéssica trouxe um pouquinho aí, né? Então, realmente, a faixa, né, para as pessoas mais tradicionais, não vai servir para isso como uma conquista, é mais para saber, poxa, onde é que eu estou hoje, né? E o que é que eu preciso aprender mais para frente? Qual é o meu momento atual, né? Eu acho que isso é a coisa mais bacana para trazer para cá, né, Panda? Panda pode complementar aí, já que é do judô, eu acho que tem mais informações aí para dar. Não, legal, eu queria aproveitar isso para puxar talvez um outro papo que tem a ver com esse começo da faixa, Tadeu, que no judô a gente usa muito duas expressões, né, que é Kohai e Senpai.
já que a gente tá falando de faixa, né? Kohai é o menos graduado e Senpai é o mais graduado. Só que essas duas palavras, pelo menos na vivência que eu aprendi do judô, elas só existem na relação. Então não existe eu dizer, por exemplo, que eu sou o Senpai, eu sou mais graduado. Ele não existe sem Kohai. Essa palavra só existe numa relação. E o judô, um dos princípios lá do benefício mútuo, de Tokyo-Ei, traz muito essa importância, assim, de como a gente se relaciona, né? Esse exemplo que o Tadeu trouxe é exatamente isso, né? A diferenciação, e a diferenciação servia para a gente se adaptar. Então, por exemplo, eu sou um faixa preta, eu vou treinar com um faixa branca, um faixa azul, uma pessoa que está começando, eu, como senpai, eu tenho uma responsabilidade de me adaptar para que eu possa permitir aquela pessoa se desenvolver. E aquela pessoa que é menos graduada, ela tem a responsabilidade de aceitar o meu ensinamento. Então a gente sempre fala que quando um mais graduado no judô convida um menos graduado para treinar, você tem que ir. É uma parada meio que obrigatória, assim, tem que ir. Mas porque existe essa relação de respeito, deveria existir pelo menos, né? Essa relação de respeito muito bem fundamentada, assim. Então, quando eu olho para uma próxima pessoa, eu tenho que permitir que ela se desenvolva. Então, eu, por exemplo, eu peso 90 quilos, eu tenho 1,83 m. Então, eu vou treinar com uma criança, um adolescente, tem, sei lá, 12, 13 anos. Pesa metade do que eu peso. Eu vou chegar e pegar esse adolescente e sair jogando pra lá e pra cá, assim, pra mostrar que eu, sei lá, que eu sei, que eu sou mais forte. Bem pelo contrário, eu tenho que permitir com que essa pessoa, essa relação que está estabelecida aqui com o adversário, que ele também possa se desenvolver. Então eu tenho que aprender a ceder, a aliviar, a dar espaço, a permitir que a pessoa treine, execute suas técnicas, e essa relação vai se estabelecendo. Então a criação dos níveis aí, dos graus, das faixas, seria para estabelecer essa relação de uma forma mais transparente, mais clara, assim. Então eu já sei que essa pessoa talvez eu tenha que treinar de uma forma diferente. No judô, muito esporte tem essa sina por eu quero derrubar tal pessoa que é mais graduada, porque isso vai mostrar que eu sou melhor. E isso, gente, não tem absolutamente nada a ver com o judô. O judô é essa relação, esse respeito estabelecido entre Kohai e Senpai. E isso é entre duas pessoas, entre adversários, entre a sociedade, as pessoas. Por isso que muito do que a gente fala aqui faz muito sentido nas nossas empresas, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, porque essa relação se extrapola, sai do dojo. Esse ensinamento tem que estar dentro do judoka, nesse caso, né? Para viver, de fato, numa sociedade melhor e permitir uma sociedade melhor. Não. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu, então, vou fazer a pergunta que não quer calar quando a gente fala sobre faixas, né? Hoje, no mundo ocidental, a gente continua usando essas faixas além de quem é mais graduado, entender se você vai em outro lugar, que aquela pessoa tem um conhecimento menor, como você falou muito bem dito, né, Panda? Então, você como senpai, né, você que tem mais experiência, você que tem mais conhecimento sobre a arte, você vai se adaptar àquele que está menos graduado para não machucá-lo e permitir que ele também cresça, né, porque senão você domina a todo momento, ele não vai ter colaboração, né, de aprendizado. Mas também, a pergunta que eu faço é provocativa. É para que nós, ocidentais, possamos ver uma escadinha? Conquistei, agora vou para o próximo, vou para o próximo. Porque a gente, talvez, somos impacientes e a gente precisa enxergar esse andamento, porque, como a gente já comentaram aqui, né, e no Japão várias artes marciais, não existe, é branca e preta, e fica preto por causa da sujeira, na verdade, né? Quem não sabe, vai treinando tanto que ela se torna preta. Essa era o sentido antigamente. Vocês concordam com essa afirmação que eu dei aqui? A gente precisa disso? Fala, quem vai responder? Então, o momento grilo entrou aqui agora. Eu vou. Eu tinha pensado nessa associação hoje, pensando como que seria o papo de hoje, porque eu tinha certeza que isso ia bater ali. Aí eu queria até trazer a questão do Kaizen e do Kaikaku, né? Gente, eu nunca lembro se é de revolução ou Kaikaku, eu ia ruscar e vira um negócio muito louco. Estou falando da curva de evolução e a curva de revolução. Quando você compara, né, a de revolução, ela está muito atrelada à nossa cultura mais ocidental de tentar fazer uma grande mudança em um estalar de dedos, né? Só conta se você perdeu 10 quilos em um mês. Se você perdeu 1 quilo só, meu querido, não quero saber. Isso para mim não é conquista.
né? Então a gente tem um pouco dessa cultura. E aí você olha o Kaizen, né, a curva de evolução, pequenas mudancinhas, vai um pouquinho, vai no evolucionário, que você chega lá. E tem muito a ver com a faixa, né? No evolucionário, talvez se você não tiver alguns status ali te mostrando que você está evoluindo, como aquilo vai, né, se adaptando como as algas do rio, já dizendo um pouco de novo do Bruce Lee, você não percebe que aquilo está acontecendo, se materializando, né? E ter a faixa ali, o rito de você vai lá e faz o exame, e aí eles te dão uma faixa, não, mas agora você tem que aprender a quebrar madeira, que no Kung Fu também a gente quebra, não sei porquê, mas a gente quebra. Agora você vai aprender o bastão, vai aprender tal soco, para você ir fazendo essa escadinha, dá justamente essa noção para a nossa cultura, né? Mas do Ocidente, de ter essa evolução. E eu lembro que vários alunos vão desistindo conforme vai ficando um pouco mais difícil. E no meu estilo, geralmente a gente diz que a faixa laranja, que é a quinta faixa, é a faixa quarta faixa. É tudo ou nada. Se você passou dela, você possivelmente vai continuar, mas se você chegar ali, a chance de você desistir é muito alta, porque começa a ficar mais difícil, né? E o tempo também para você ir fazendo, poder fazer outros exames vai aumentando. Então são de 3 em 3 meses, que eu não sei porquê, mas e depois vai aumentando para 6 meses, né? Então é complicado, mas faz todo sentido, José. Zé, se for puxar pro ambiente de trabalho, por exemplo, aí eu começo a botar um pouco de lenha na fogueira, porque eu, particularmente, quando a gente fala de modelos que representam evolução de uma forma a ser alcançado, me preocupa muito. Porque eu já me preocupo isso com as faixas, né? Eu já tenho essa leve preocupação. Tipo, o anseio da faixa como status, que é uma coisa muito comum, assim, né? Tipo, eu sou faixa marrom, eu sou faixa preta, tal dan, eu sou faixa verde. A molecada tem uns marcos, assim, né? Tipo, no judô, a faixa verde pra faixa roxa é um marco, tipo, uau, assim, deixei de ser adolescente, tô virando adulto, sabe? É uma coisa... E almejado só pela faixa. E a gente para de olhar o processo evolutivo que a Jéssica trouxe. E quando a gente leva isso para as empresas, pensa aí, qualquer tipo de modelo de maturidade que você queira pensar. Ele olha normalmente para um objetivo e não para o processo, não pela evolução, não pelo caminho. E quando você chega naquele ponto, naquele caminho, que você vai agora, tipo, dizer, o meu status é tal, o mundo mudou. Pode ser que o caminho seja outro, pode ser que a direção seja outra, pode ser, não, você tem um universo de aprendizados pela frente tão grande que se está indo pelo status, não a pena, pode ser que te limite, sabe? Quando eu fiz o exame para faixa preta, no meu processo de treino para o exame, eu descobri um outro judô. Gente, 15 anos treinando, até quando eu comecei a me preparar para o exame da faixa preta. 15 anos treinando, e eu olhei para um judô de uma forma completamente diferente, sabe? Se o status antes de conseguir conquistar o primeiro dan, eu já olhava pro judô dizendo, tipo, não. Algumas coisas que eu almejei nesse processo de status, até de faixa, porque eu também entrei nessa, né, em vários momentos, não serviram para nada, assim. Então, quando a gente pensa no trabalho, qualquer coisa de modelo de maturidade que te dê um número, que te dê uma cor, que te dê, sei lá, o que for que represente aquilo, não é aquilo, é a jornada. Então, a gente tem que olhar muito mais para a jornada do que para aquele negócio que representa. Você resumiu como eu ia emendar, né? Que é justamente a jornada. Porque a faixa, a gente vai ali na loja e compra uma faixa, né? Mas, pô, e aqui, né? Qual o aprendizado que eu tive ali, né? E levando aí para modelos de empresas, pô, qualquer empresa pode comprar um treinamento, qualquer empresa pode implantar alguma coisa nova, mas tá, o que é que você está aprendendo com aquilo ali, né? O que é que ele está trazendo de benefícios para você, né? E não só ter um número, ou só ter um certificado, ou só ter um diploma e dizer, agora eu sou isso aqui, mas, né, a vazão ali de dinheiro no ralo, né, tá alta, né? Então, pô, será que é isso mesmo? Né? Muito legal. Eu queria colocar só um adendo pequenininho. Tem uma pesquisadora, não sei se ela é psicóloga, chega a ser, a Carol Dweck, possivelmente vocês já devem ter ouvido falar dela. E ela fala dessa questão, né, da gente não simplesmente ficar tão ansioso pela chegada, mas ir curtindo a jornada. A gente tem muito como ser humano essa questão de ficar comparando com o outro, ele é faixa preta, ele é faixa...
verde, e faz muito sentido o que o Panda falou, porque no Kung Fu várias vezes eu também, nossa, eu vou derrubar o faixa marrom ali, eu era amarela, vou derrubar ele. Então, a gente tem essa questão da comparação, porque a gente não sabe a nossa própria posição no mundo sem essa comparação, né? Então, a faixa é interessante, a gente só tem que tomar muito cuidado com essa questão da régua, né? Porque às vezes você está tentando colocar uma pessoa em uma caixinha ali, às vezes ela fica naquela caixinha o resto da vida dela e não consegue sair disso, que casa também com o que o Panda falou, né? Você acaba se limitando conscientemente ou inconscientemente, e às vezes a gente força pessoas a entrarem nessa caixinha, né? Pela essa questão da comparação. Então, dá pra gente ficar falando só disso aqui também. Dá pra fatiar aqui os assuntos, né? Tem tantos pontos. Eu queria trazer eu queria que o Tadeu Deixa eu só trazer uma coisa rapidinho aqui antes, porque quando a gente olha muito pra faixa, e a gente tem faixa preta, né? O que muitas pessoas esquecem, o que acontece muito comigo no dojo, eu aprendo com faixa branca. O cara tá ali, se move de uma forma diferente e tá dizendo, porra, como é que eu não pensei que eu podia vir pra cá? Como é que eu vou fazer agora pra me adaptar aqui pra essa nova situação, pra pessoa maior, pra pessoa menor, né? Então, não é esse status dizer, agora eu já sei tudo e acabou. Não, eu tô aprendendo com o mais novo também, aprendo com todo mundo dentro do dojo, né? E isso é uma das coisas bacanas. E quando eu vejo o mundo corporativo, né, uma das coisas que a gente enfrenta muito é, pô, chega aquele estagiário lá que tá cheio de ideia nova, cheio de coisas bacanas, e as pessoas começam a podar aquilo ali porque ele é um cara mais novo, não tem tanta experiência. Mas será que o cara com mais experiência não precisa das ideias do cara mais novo? E aí vai, né? Então, achei essa reflexão bem bacana. Como é que a gente aprende com os mais novos? Sim, a gente aprende a todo momento. Foi mal, Zé. Eu sei que a próxima pergunta veio para mim, mas eu não podia deixar passar isso aqui, cara. Eu tô adorando o papo, porque é o seguinte, eu ia fazer a pergunta, o Panda trouxe, a Jéssica trouxe a faixa. Eu ia fazer outra pergunta sobre o trabalho, não, eu quero trazer para o trabalho, o Panda trouxe para o trabalho. Eu ia falar exatamente isso, o Tadeu trouxe. Eu tô achando maravilhoso. Está emergindo. Olha, né, tendo... Cada um tá no lugar que ninguém falou onde se encontra aqui. A Jéssica falou que tá no interior de São Paulo, certo? Em Campinas. Eu tô aqui no interior do Paraná. Tadeu, você tá onde? O sotaque entrega muito, né? Quando do treinamento eu falo bom dia, o pessoal fala, cara, é nordestino, né? Mas especificamente eu estou em Recife agora. Panda, você tá onde agora? Eu estou em Blumenau, Santa Catarina. Tá lá em Blumenau. Então, assim, cara, a gente literalmente tá com o Brasil aqui, um pedaço dele, obviamente, um pedaço dele, porque o Brasil é muito grande, mas muito legal aqui o papo. Pergunta que eu vou trazer, quem trouxe o Uau ali. Tadeu, eu quero perguntar para você, porque é o seguinte, você trouxe o ponto que todo mundo falou aqui de alguma maneira, mas eu sei que o Aikido tem uma coisa que eu acho que eu não sei tão profundo no Judô e nem no Kung Fu, e eu queria que vocês também, Panda e Jéssica, depois trouxessem. Que foi o que me encantou muito no Aikido, o nível de colaboração que se tem para aprender o Aikido. Então, todas as faixas misturadas, todo mundo treina com todo mundo para praticar os movimentos. É uma mistura tão homogênea, assim, quer dizer, você põe todo mundo ali e as pessoas vão fazer os movimentos e o treinamento, independente de qual é. Obviamente que tem, claro, a característica, né? O senpai está sempre olhando para quem tem menos, mas é feito os mesmos movimentos. E você vai trocando durante um treino, né? Você treina com um, depois você vai para o outro, você faz a prática com o outro, 10 minutos com um, e você vai rodando assim de uma maneira. E a gente incentiva normalmente isso, né? Vai buscar pessoas que você ainda nunca treinou para você poder ver. E aí você pega o cara de, exemplo real, né? O cara de 2 metros de altura, guarda-roupa, famoso guarda-roupa, né? O cara daquele tamanhozão, né? O Arnold Schwarzenegger, alto pra caramba, grande. E aí você vai ter Aikido com aquele cara, que é totalmente diferente. Aí a Jéssica falou, né? Que o Bruce Lee fica mais alto, fica mais... O Kamai dele. Aí eu não sei como é que fala em judô e nem no Kung Fu, mas eu sei que é o Kamai, né, Tadeu? Se eu errar, você me corrige, se eu não sei fazer favor. Né? Então, o seu posicionamento você tem que mudar, fazer movimentos diferenciados para as pessoas mais altas, mais baixas. Você tem que se adaptar. O ponto aqui que eu queria trazer, eu queria que vocês falaram é o seguinte. O que as artes marciais que a gente está falando aqui ajuda na questão da colaboração? Porque, verdadeiramente, eu sou uma outra pessoa. Eu já era considerado uma pessoa colaborativa. Mas depois que eu comecei a praticar o Aikido, eu vi a realidade da colaboração. Vivi, né? Não só vi, mas eu vivi. Eu vi que isso me ajuda muito a não julgar, principalmente. E simplesmente vamos fluir junto, né? Então, vamos fluir.
Fala um pouquinho, Tadeu, e aí eu queria que você, Panda e Jéssica, vocês também falassem sobre essa colaboração, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para o século que a gente está vivendo. Aí vocês falam se vocês concordam comigo ou não. Né? As empresas, independente se é a grande cidade ou está aqui no interior, né? No interior que a gente se encontra, que são empresas menores e tal, a colaboração é uma coisa essencial para que as empresas possam continuar vivendo. Tadeu, a palavra é sua. E aí, vocês complementam aí de Panda e Jéssica, por favor. Eu gosto muito dessa colaboração, e no Aikido hoje tem um termo que fala muito que é da minha alma à tua alma, né? Então, quando a gente faz um processo de aprendizagem, a gente tenta passar realmente alguma coisa de uma pessoa para outra, né? O meu mestre, ele trazia muito uma expressão, né? Não uma expressão, ele trazia o Aikido como uma ferramenta de comunicação, e aí eu acho que ajuda muito nessa troca, porque a gente sempre estuda com uma pergunta e uma resposta. Se eu pergunto num tom mais alto, eu consigo responder num tom mais rápido. Se eu falo um pouquinho mais rápido, a pessoa pode responder um pouco mais rápido, né? Então, claro que com todo respeito à integridade da outra pessoa, né? Se eu treino com uma pessoa mais experiente, eu consigo me adaptar e fazer movimentos mais velozes e responder de uma forma mais, né, adaptada, para que aquela pessoa também possa se adaptar com uma resposta aí por diante, né? Com uma pessoa mais nova, eu já vou um pouco mais tranquilo ali, porque eu vou tateando e batendo um diálogo ali com ela para que ela possa, né, tranquilamente aprender o básico para aos poucos, né, ela poder ir para um diálogo mais profundo e aí por diante, né? Então, a todo momento, eu gosto muito do treino dessa forma, principalmente quando a gente treina com instrumentos. A gente treina com um boken, que é uma espada de madeira, para haver, quando há um ataque, através daquela situação emergencial e de urgência, há um contra-ataque. E a partir dali, começa um diálogo, pode ser num kata ou num treino mais livre, para que alguma coisa aconteça, né? E tudo isso, né, livre de interpretações, mas tentando ali levar alguma coisa para a pessoa de uma forma mais adaptativa, né? No Aikido hoje tem muito isso, e eu gosto muito dessa forma de trocar. Às vezes você treina com uma pessoa mais nova e o diálogo é um pouco diferente, porque você espera que ela roda para o outro lado, porque já conhece o movimento, vai estar ali, vai receber de uma forma. O mais novo roda para o outro. E como é que você se adapta novamente a esse diálogo e depois mostra ela, poxa, ó, se você for por esse lado, você pode se machucar, porque no lugar de você, né, neutralizar o movimento, você está potencializando uma chave aí por diante. Então, pouco a pouco, a comunicação vai fluindo melhor e ambos os praticantes vão crescendo. E aí uma coisa que eu gosto muito é que no dojo se roda muito entre pessoas, mas no Aikido hoje tem muitos seminários também, e eu gosto muito de praticar, por exemplo, em outros estados ou fora do Brasil. Sempre que eu viajo a trabalho, eu vou treinar. O Zé sabe que às vezes vão sair à noite, pô, hoje eu tenho um treino ali com tal pessoa e tal. Eu tento conhecer novos pontos de vista e novas visões, né? Mas eu vou treinar na Argentina, já é uns caras bem grandes que treinam mais amassado ali. Vou treinar na Hungria, já é uma galera que é mais solta e com movimentos mais circulares, e aí vai, né? E eu acho que isso é a graça da comunicação, porque vários dialetos, né, vão tornando a comunicação cada vez mais robusta, né? Então, eu tento sempre, para o Aikido, melhorar a minha comunicação. E isso é importante para o trabalho, cara? No trabalho é sempre prezar pela comunicação. No Aikido a gente preza, como nas outras marciais, pela atenção plena, né? Então, a gente não fala muito, a comunicação mais com gesto, olhando a pessoa fazer para que eu possa repetir aquilo ali, né? Então, como é que dentro de uma organização eu tenho uma atenção plena para conhecer aquele cenário e poder atuar dentro daquele cenário de uma forma que eu possa inquietar as pessoas para que elas saiam do lugar, mas sem causar um estresse que vão, né, imobilizá-las, digamos assim, numa zona de estresse e aí por diante, né? Então, como é que eu analiso o cenário? Eu estou frente a frente com outro praticante em uma comunicação também, eu começo a conhecer melhor aquele cara, aquela pessoa, e começo a ter melhores leituras. Dentro de uma organização, quando eu olho uma pessoa, como é que eu tenho uma leitura para ver se aquela pessoa, ela naquele momento, é detratora de um movimento, não é? Ou se ela é uma pessoa que está jogando a favor daquele movimento. Como é que eu consigo me adaptar para converter aquela pessoa ali para vir para o movimento comigo, porque ele vai ser bom para todo mundo e aí por diante, né? Então, acho que um grande ponto para mim aqui da arte marcial é a atenção plena. Como é que eu olho mais para, a partir dali, interpretar sem julgamentos e tomar uma decisão, para que essa decisão possa ir para uma evolução do negócio e das pessoas, consequentemente, né? Para que todo mundo saia, né, diferente no final do processo, ou não no final, mas na próxima etapa, né? Porque o final é uma coisa, é meio difícil dizer, é um final de um processo, né? Mas para que a gente chegue em algum lugar e depois vai para um outro lugar diferente, para outro lugar diferente e aí por diante. Fala, Jéssica.
sua visão do trabalho e a colaboração aí das artes marciais que vocês fazem. Fala, Jéssica, manda bala. Vamos lá. Vai casar de novo várias coisas. É interessante, são artes diferentes e é muito parecido. Depende do estilo, mas pelos lugares que eu passei, pelas escolas que eu passei, geralmente quando você virava a faixa Jade, branca, amarela, era 4º grau, você era convidado a ser Sirin ou CJ, né? Que é ajudar a galera que tinha uma faixa mais baixa a treinar. Então, era uma coisa interessante, porque algumas vezes eu aprendi também algumas coisas, esperava que o cara vinha por aqui, ele foi por aqui, levei um cacete, acontece. Então, é interessante, é muito legal. E também quando você assiste, por exemplo, Ip Man, você tem uma visão de como realmente o Kung Fu nasceu, né? Porque o Kung Fu, ele foi uma arte para fazer com que as pessoas conseguissem se proteger ali das guerras civis e tudo mais. O meu estilo nasceu numa guerra, né? Então, por exemplo, arma a gente só vai ver lá no 6º grau, porque eram pessoas comuns, assim, fazendeiros, donos de casa e tudo mais, que estavam aprendendo ali para caso viesse algum tipo de exército, eles pudessem conseguir se proteger de alguma forma. Então, é interessante como você faz essa passagem, né, de algo que pode ajudar todo mundo e tentar respeitar a diversidade de cada um. E é interessante, né, que o Tadeu comentou, que ele vai em cada país que ele vai, toda vez que ele viaja, ele vai e treina, porque cada lugar vai ser diferente, né? Diversidade. Então, quanto mais diversidade a gente tiver dentro dos nossos ambientes de trabalho, melhor, porque a gente vai ter formas diferentes de ver as coisas. Então, não adianta a gente ter só um time lá de seniors e tudo mais, porque não vai rodar, né? Todo mundo está ali no mesmo grau, talvez até enviesado, fazendo cuidando de um mesmo problema, ou tentando encontrar uma solução. Então é bom ter essa diversidade. E atenção plena também, a gente tem bastante no Kung Fu, porque a gente pratica katis, né? Que são sequências de movimento que imitam uma luta. Eu não sei como é no judô, nem no aikido. É um pouco parecido com o karatê, né? Que tem os katas. E, cara, se você tiver com qualquer coisa assim, ou sei lá, deixa eu ver, ouvir o barulho do carro que parou ali no estacionamento da academia, você já se perdeu ali nos movimentos, está todo mundo indo para lá e você está indo para cá. Né? Então você tem que estar ali com atenção plena. Né? A questão da meditação. Casa muita coisa que vocês falaram. Estou feliz. Eu vou aproveitar esse embalo do judô. Pensa numa academia, um dojo pequeno, lotado de gente, um monte de gente arremessando umas pessoas, as outras. Se não tiver atenção, a chance de você arremessar alguém em cima de outra pessoa é uma coisa muito grande, né? Tipo, a probabilidade é muito alta. Então, isso é uma das coisas, né? A atenção, ela tem que estar não só no que você está treinando, no ambiente ao seu redor, o que está acontecendo, né? Então, isso também é muita coisa similar no judô. E aí, Zé, pega um dos 3 princípios do judô, que é o Jita Kyoei, que é o benefício mútuo. O judô é uma arte em que você está com um adversário a todo momento. Então, não existe judô o indivíduo. Porque se você não tem adversário, não existe, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Ficar lá parado, esperando alguém? Então, essa relação de tori e uke, né? Quem executa a técnica, quem recebe a técnica quando é combinado e tudo mais, mostra que a gente tem ali que buscar não só os pontos fortes de uma pessoa, mas também exaltar as virtudes da outra pessoa, e somar essas duas coisas para criar o benefício mútuo entre os dois, aprendizado entre as duas pessoas. E que esse benefício se expanda além do dojo e vá para a sociedade. Porque se você aprende que o benefício é mútuo ali, você vai para casa, você vai lá com sua esposa, com seu marido, sua família, você entende também o benefício mútuo ali. Você entende, começa a respeitar as virtudes e defeitos das pessoas que estão ali. Você vai para o ambiente de trabalho, a gente começa a falar mais sim-e, né, Zé? Sim-e. Porque, tipo, eu venho com a minha bagagem, eu olho a do Zé e falo, beleza, sim, Zé. E a gente vai lá, benefício mútuo. Eu paro de falar não mais, né? Que daí eu bloqueio tudo e coloco a minha razão, né? E é muito interessante porque no judô, poucas pessoas sabem disso, que eu acho que quem vê o judô mais esporte, mas o judô tem 1 zilhão de katas. Tem alguns oficiais, vou dizer que deve ter uns 10 katas, oficiais catalogados pela Kodokan, mas tem o livro de Energia Mental e Física do Jigoro Kano,
Só no livro ele fala mais de 25 katas. Então eu tô falando tipo, de cerca de 40 katas que ele foi criando. Kata, E existe só para todo mundo. kata, a mesma coisa que a Jéssica trouxe antes ali, essa sequência de técnicas combinadas e conhecidas que você repete, né? No karatê é muito característico isso, né, da repetição. O filme do Karate Kid lá, né, de encerar o carro, que é o movimento, de repetir, que aquilo fica internalizado, né? E o judô, pensa que o kata é um kata de duas pessoas executando técnicas uma na outra. A sincronia que tem que ter, o movimento, a fluidez que tem que ter naquilo, a relação é muito íntima, é muito forte, assim, né? Inclusive tem katas no judô que são danças. São katas muito mais antigos, que a galera não pratica. Eu, de vez em quando, acho um vídeo na internet assim, eu salvo ele e falo, isso é uma relíquia. Mas existem katas que o nome é, tipo, a cachoeira, o fluido da cachoeira, sabe a tradução, assim? É um kata que é praticamente uma dança. E isso só é possível, as duas pessoas, se você tiver o benefício mútuo. E se a gente expandir de duas para o dojo inteiro, né? Então, não é só o meu benefício e do... O Juliano, por exemplo, que foi quem treinou o kata comigo para o exame da faixa preta. O Juliano, ele pesa 60 quilos. Ele tem 1,60 m de altura. E ele treinou comigo, 1,80 m e pouco, 90 quilos. Ele me projetou todas as técnicas, todos os treinos por 2 anos e vice-versa. Assim como tinha dificuldades, por exemplo, tem técnicas que eu preciso me abaixar muito, o Juliano é muito mais baixo que eu, é muito difícil. Então ele já antecipa, por exemplo, fica na ponta do pé. Um pequeno detalhe, uma coisinha pequena, que ele não precisaria fazer. Mas o benefício mútuo, sabe? Ele reconhece que isso é uma virtude para ele naquele momento, em que ele tem uma vantagem, então ele facilita para mim no kata, ficando na ponta do pé, mudando o centro de gravidade. Isso é o benefício mútuo, é um olhar pelo outro. E daí a gente expande isso para todas as pessoas do dojo, para suas famílias, para a sociedade, para o trabalho e tudo mais. Por isso que eu falo muito dessa diferença do judô esporte e do judô tradicional de fato. Porque um judoca de verdade leva esse ensinamento para a vida. Não fica dentro do dojo. Ele segue em qualquer passo que a pessoa dá. Legal. Nosso tempo já... O que o Panda está trazendo é porque enquanto umas pessoas se entregam para que ambas ganhem, outras querem travar, né? Então, quando a gente fala muito da competição e da não competição, é isso, né? Então, como é que a gente faz alguma coisa que é benéfica para todo mundo, né? E como é que também, com o tempo, né, acho que tem um ponto bem importante aí que o Panda trouxe, que eu reflito muito com meus alunos aqui, que é como é que eu ajudo outra pessoa, mas sem fazer pela outra pessoa. Tem uma grande diferença aí, né, Panda? Então, como é que a pessoa realmente executa a técnica comigo ali, dando suporte para que ela faça a técnica, né? E quando é que eu só me jogo ali e não dou nada para aquela pessoa. Então, tem que ter realmente uma troca, né? E aí, isso é o ir da minha alma à tua alma, né? Realmente ter um ponto de conexão para que no final do treino, né, a gente saia melhor do que a gente chegou, né? Se você chega no treino e você sai pior do que você estava lá, seja emocionalmente ou seja, né, tecnicamente, tem alguma coisa que está errada, né? Então, vamos refletir um pouco sobre isso aí para que no próximo treino as coisas fluam melhor, né? Então, e a gente quer isso no dia de trabalho, né? Quando eu trabalho com o Panda, quando eu trabalho com o Zé, se eu for trabalhar com a Jéssica, eu quero que aquele seja o melhor dia de trabalho da gente. Pode acontecer um bocado de coisa ali estranha e tal, mas no final, se a gente sair melhor do que a gente chegou, foi um dia e tanto. E no outro dia, a gente saia melhor e aí vai, né? Então, como é que a gente expande isso do dojo, né? Não só para a vida pessoal, mas para o profissional e por diante, né? Então, obrigado, Panda, por trazer isso aí. Só queria trazer esse complemento aí, porque realmente, às vezes, as pessoas querem ajudar tanto fazendo pelos outros que não ajudam no crescimento. Enquanto é aquela pessoa que, com o mínimo detalhe, faz aquilo ali para que você possa, né, sentir realmente o que era preciso ser sentido para executar aquela técnica e aprender algumas coisas muito além da técnica. Muito bom, muito bom. Nosso tempo está passando, passou rápido, está acabando já aqui, mas antes de acabar, é claro que eu vou fazer perguntas para vocês e vou dar um abraço, mas eu estou avisando que eu estou dando abraço em vocês, para vocês não sentirem mal. Primeira pergunta para vocês responderem. Por que vocês acham que vocês... qual é a vantagem? Poucas palavras. Acho que quem vê, isso aqui vai ser quase que um resumo, já dando uma dica, hein? Para quem está assistindo o vídeo aí. Rapidamente, qual é a vantagem que vocês olham, que vocês tiveram? Vantagem, não, talvez vantagem alguém pode levar para um lado que eu não estou querendo aqui. Assim, qual foi o benefício, melhor a palavra benefício, aí não tem como ninguém pensar diferente. O benefício que vocês veem e refletem
como praticantes de arte marcial, quando a gente vai lá no trabalho, no dia a dia, lá nas organizações, nas empresas, para os nossos colegas, qual é o benefício que você olha das pessoas que não têm, que não praticaram, que não praticam, qual é o benefício que você pode aqui falar para a galera que está assistindo? Quem começa? Eu vou. Porque, para mim, é a coisa que mais me pega no judô. Eu falei do jeito que eu li antes, mas tem um princípio que chama Seiryoku Zenyo, que é a eficiência máxima do corpo e da mente. Quando o Jigoro Kano trouxe isso, ele traz isso muito forte, muito. Todas as citações dele falam de Seiryoku Zenyo em tudo, absolutamente tudo. Significa você fazer o que você faz da melhor forma possível. Não se dedicar a todas as coisas. Escolher as coisas ao qual você vai se dedicar. Colocar energia naquilo. Priorizar o que você faz. Priorização, o Jigoro Kano estava falando aqui. E talvez a palavra eficiência não seja uma palavra, tipo, pra gente da agilidade. Aqui vem um monte de viés, né? Quando fala de eficiência. Inclusive, a palavra vem porque, cara, o Jigoro Kano tava lá, na época que Taylor, a galera da qualidade, tava todo mundo no Japão, o Jigoro Kano tava por lá também, saca? Então ele bebeu muito dessa fonte da galera e tal. Mas fala muito de você ter objetivos claros, metas claras, você escolher aquilo que você vai fazer, você não sair tentando tudo quanto é coisa ao mesmo tempo. Então a gente pega uma técnica, por exemplo, e explora ela, vai, aperfeiçoa, melhora. Então esse olhar para mim de eficiência do corpo e da mente é muito legal. Você não pega uma parte só, fala igual eu vou pra academia, vou treinar só braço, eu vou ter o braço super forte. Não, isso não é eficiência do corpo todo. Você vai estar isolando uma parte só, infelizmente você não olha o todo, né? Então olhando o todo do seu corpo, da mente, das suas relações e tal, pra mim eu acho que pra quem é judoca de verdade é uma das coisas que mais impacta na vida do trabalho, assim. Então eu consigo olhar para as coisas que eu preciso fazer, para as coisas que eu faço bem, me dedico naquilo que importa naquele momento de fato, sabe? E que aquilo não é só trabalho, que aquilo transcende. Então, quando a gente fala de eficiência do corpo e da mente, tá falando de intelecto, tá falando de sociedade, tá falando de vida, de bem-estar, de família, e isso tudo transcende a arte, né? Transcende o judô, no caso. Muito bom. Agora que o Panda falou primeiro, agora quem vai ser o próximo aí, né? Bom, vamos lá. Para mim, a arte marcial me ajudou muito, né? Além do Aikido, né? As outras artes marciais que eu pratiquei também, muito com autoconhecimento, né? Com um olhar para dentro, né? Então, como é que eu posso estar no estado de espírito chamado Shizentai, por exemplo, no meio do furacão, como é que eu posso estar lá de forma calma para tomar uma boa decisão, né? Então, com a arte marcial, a todo momento eu estou checando meus limites para que eu possa quebrar esses limites, não me acomodar com eles, né? E quando a gente entra numa organização, por exemplo, fazer um trabalho dentro dela, a gente tem que conhecer os nossos limites também para saber até onde eu posso chegar, até onde eu tenho que chegar em um outro ponto com a ajuda das pessoas que estão ao meu lado e aí por diante, né? Então, eu gosto muito do Shizentai, desse conceito. Gosto muito do autoconhecimento, porque eu acredito que se eu me conheço melhor, eu consigo ser uma pessoa melhor também para a Jéssica, para o Panda, para o José Júnior, para as pessoas que eu trabalho, para as organizações que eu trabalho e aí por diante. Então, conhecer mais do eu, para que meu eu seja melhor para os outros, né? E não só no estado de egoísmo, para que eu seja melhor que outras pessoas, né? Mas como é que a gente pode crescer todo mundo junto? E uma outra coisa que eu gosto muito também é que, com artes marciais, tenho certeza que o Panda já sentiu isso, a Jéssica, até vocês, a gente, quando se conhece melhor, né, o nosso corpo começa a receber feedbacks que não são feedbacks falados, mas você começa a ter algumas intuições, né? Você começa a analisar alguns cenários e algumas coisas, você olha, cara, será que realmente eu devo ir por ali ou vou por ali, né? Então, quando as pessoas falam, Tadeu, você faz Aikido para aprender a se proteger? Eu disse, não. Eu faço Aikido para ir para um local, eu vejo que aquele local não é um local apropriado para eu estar, eu vou para outro local, né? Então, se aquele local é um local apropriado e que não é tão benéfico para mim, mas que eu posso chegar lá para ajudar aquele local, aquelas pessoas a serem melhores, eu consigo ir lá, mas com o meu kama com o meu estado de guarda ativo, para que eu vá lá e consiga, né, também me proteger para que eu possa levar para as outras pessoas, né? Então, eu vou muito por esse lado.
Bom, no meu caso são várias coisas, tá? A questão da reflexão, né? Eu sou baixinha, então para mim sempre é muito complicado, né, lutar com a maioria das pessoas, porque geralmente quando a pessoa não consegue aplicar a técnica, ela vai na força, né? E aí na força, se eu também não soubesse a técnica, eu tô lascada, né? Então, reflexão. O que eu tô fazendo que o cara tá conseguindo me acertar ou que eu não tô conseguindo fazer esse golpe? Né? Me auto-observar, é o pé que tá virado errado, não tá? A questão de estratégia, né? Eu lembro até de um caso interessante, que era um rapaz que eu conhecia, e ele lutava também, né? E eu ficava imaginando, será que esse cara no tatame, né? Será que ele vai ser assim, assado? E foi muito interessante porque eu falei, não, ele vai para cima, ele não vai ficar cuidando muito com guarda, não, ele vai para cima com tudo. E um dia que a gente teve a oportunidade de lutar, ele fez exatamente isso. Então você consegue observar o jeito que a pessoa luta, que está muito casado com a personalidade dela, né? Isso também me ajuda a entender um pouco, né? Quando eu tô indo com muita força, quando eu não tô. A questão da paciência, eu também adoro faixa, gente. Sempre quis ter uma faixinha preta, só minha, com meu nome. Né? Então, ter paciência, não, calma, ó. Talvez não esteja na hora de você ir lá fazer o exame. Você precisa melhorar esse CATI. Você precisa aprender melhor isso daqui. Talvez você já até consegue fazer isso aqui sem pensar muito. Mas, será que você aprendeu a forma correta? Né? Todos os pontos ali? Então tem muito benefício. E eu achei muito interessante o que o Tadeu falou da questão de você sair muito limpo do treino, né? Com a cabeça limpa. E para mim, a arte marcial é ótima para isso. Às vezes eu entro pilhada e saio assim como se nada tivesse acontecido. Então me ajuda muito a conseguir até ficar um pouco mais centrada no que eu faço. Eu lembrei de uma coisa muito básica, que eu como judoca não falei, gente. Opa. O que você aprende no judô é cair e levantar. É basicamente isso que você faz todo treino. Cair e levantar. Então, isso, lição pra vida melhor que essa, que você vai cair todas as vezes. E o que você tem que fazer? Levantar e tentar de novo. Talvez o máximo que você possa fazer naquele momento é não cair da mesma forma. Talvez seja o máximo, sabe? Talvez você vai cair de outra forma. Mas, pelo menos isso, eu caí dessa vez, opa, já tô atento. Talvez eu não caia de novo dessa forma. Mas a vida é ser isso, cai e levanta, né? Então se cai, se levanta e vamos de novo. Cai, levanta e vamos de novo. Isso é basicamente o que acontece no judô todo o santo treino, né? E aí veio o feedback que eu tava falando do próprio corpo, né? Porque vi com uma ronchinha ali, você, poxa, a queda desse lado aqui não foi legal, vou tentar ali pro outro lado, né? E aí veio escutar os feedbacks, não são os feedbacks falados, mas como é que eu consigo analisar os cenários e conhecer melhor, né? E é muito interessante isso. Eu comecei a aprender judô no Aikido, num tatame de palha de arroz. Não sei se vocês já tiveram o prazer de treinar nele. Ele é um pouquinho mais duro. No inverno, no friozinho, ele é um pouquinho mais duro mesmo. Aí eu saía com umas ronchas, poxa, tem que melhorar minha queda urgentemente, né? E aí vai. Cair, levantar melhor, e aí acontece as coisas. Pô, eu sei que eu tô perguntando, mas eu vou aproveitar, então eu já levei bronca no outro vídeo. Pô, você não fala nada. Então eu vou responder a pergunta que eu fiz para vocês também, né? Qual a importância, contando um caso real que envolve. Qual a importância das artes marciais para você na vida pessoal e na vida profissional? Beleza, muito bom, muito bom. Então, obrigado, Tadeu, obrigado. Rapidamente, vou contar então eu ia falar só uma história, mas você fez pergunta no pessoal também. Então, na vida pessoal, eu já era uma pessoa muito observadora. Eu comecei a observar mais o cenário. Mais o environment. E aconteceu uma vez que eu estava, alguns anos atrás, eu só tinha uma filha na época, e a gente foi a tentativa de assalto. Tentativa não. Nesse caso, aconteceu o assalto. E eu vi, elas ficaram no carro, joguei a chave, fechei a porta e me afastei do veículo para ficar o mais longe possível, né? Para analisar e se caso chegasse a entrar em combate físico, eu estava resguardando o máximo possível a vida delas. E aí eu sabia que tinha 2, e quando eu me afastei, vi que tinha mais 2 vindo de baixo. Então vieram 4. E aí durante todo o momento eu fiquei analisando. De uma maneira tão fria, tão tranquila, tão em paz, tão
Kizentai, seria esse? Eu falei sério, eu falei correto, né? Que depois que aconteceu, né? Eu ainda negociei com o cara me devolveu a bolsa da minha esposa, eu peguei a chave lá de dentro, e só tinha um que tava com uma arma, eu vi tudo, toda a cena. Eu posso descrever aqui, eu não vou entrar em detalhes que não vale a pena aqui, mas eu consigo detalhar tudo, o vestimento do cara, tudo. Eu já era observador, mas eu tive essa visão. Então eu tive um cuidado muito maior. Até para um exemplo, me afastar do momento. Eu me afastei para eles entrarem na minha área de ataque, né? Para tentar resguardar cada vez mais ela. Então esse foi um da vida pessoal. Fiquei muito mais observador e mais tranquilo em momentos. Eu já era, tá? Mas fui muito mais. Eu consegui avaliar isso depois com o meu sensei, que eu conversei com ele. Depois eu fui lá, ele falou, o que aconteceu no dia seguinte do treino? A cabeça estava milhão, né? Porque depois que passou tudo, no dia seguinte que eu fui sentir adrenalina, olha só. E aí eu tava treinando muito ruim, aí eu contei para ele no final, ele agradeceu muito. Não, eu agradeço você. Foi por causa de você que eu consegui ter toda essa análise. Eu já era uma pessoa mais fria nesses momentos, mas foi muito mais... Parecia que eu não fui frio, eu fui verdadeiramente, sabe, eu estava totalmente acordado, assim, minha mente toda olhando tudo, e foi por causa da arte marcial. E no profissional, eu cheguei numa empresa e conheci o Tadeu. Esse aqui é o Tadeu, prazer, esse aqui é o tal, beleza. Então, eu nunca tinha ouvido falar, nem tenho ideia de quem é esse cara. Beleza, vamos fazer um trabalho. E aí a gente foi fazer uma facilitação de um time, uma grande empresa. E aí ele, vamos combinar aqui, ele e tava mais uma pessoa. E aí eles sentando juntos, o Tadeu fez um plano, vou fazer isso aqui e tal. Você topa depois falar? E a gente não se conhecia. Não sabia se eu tinha conhecimento, se eu não tinha, se o Tadeu o que ele tinha, qual que era, nada, zero. E aí a gente foi com um plano perfeito montado, ok, vai ser assim, se assado. Sabíamos, eles já estavam trabalhando, o Tadeu já trabalhava na empresa lá fazia tempo, então eu conhecia tudo. Falei, cara, tranquilo, vou lá, vou apoiar. Chegou lá, tô dizendo que tá lembrando da história. Chegou lá, sentou lá o time e tal, mas o Tadeu escreveu assim, aí começou a escrever, não, já fizemos tudo isso, resumindo, o plano infalível, né, como mais uma vez o Cebolinha atacou, foi por água abaixo 100%. Entramos no improviso. Como é que você improvisa do zero, sem nunca ter visto a pessoa, sem nunca ter trocado sobre o conhecimento? O que você sabe de saber? Eu não sabia absolutamente nada do Tadeu. E aí o Tadeu puxou uma coisa lá, né? Falei, então tá bom, já entendi o que a gente vai fazer, então vamos fazer isso. Sem combinar o jogo comigo. E aí ele fez, e passou 10 minutos mais ou menos que ele começou, Zé, vai lá. E eu simplesmente, não, é mentira, ele perguntou, você vai? Ele fez ainda a pergunta, né? Pra ver se eu tava tranquilo. Fui lá, fiz, ele voltou, então naquele momento eu me senti lutando, sabe aquelas lutas livres que tem dois caras? Que um apanha, depois o outro bate assim, o cara entra de volta, né? Porque a gente foi uma colaboração, e eu tô vendo, eu já falei poucas vezes com o Tadeu sobre isso, né? E aí eu quero validar, porque pra mim, quando ele contou, aí depois, na hora do almoço, que a gente foi almoçar junto, aí ele falou que praticava Aikido, ele não viu, ninguém viu, mas eu por dentro tava pulando essa altura. Porque eu entendi o porquê que deu essa dança, essa colaboração um com o outro. Foi muito fluido, foi muito legal. Falei, cara, sem saber, a gente tem essa dinâmica. Cara, então, minha dica para você que não faz nenhuma arte, tem 3 artes marciais aqui, escolhe uma delas e começa a fazer. Porque verdadeiramente vai mudar a tua vida profissional. Faz sentido, Tadeu? Agora conta o seu lado aí fora, né? O que foi legal foi porque mudou tudo, mas como a gente estava muito concentrado no que a gente ia fazer ali, que a gente foi adaptando, as coisas começaram a fluir, né? Então a gente saiu, digamos, de um momento kata, porque a gente sabia, quando eu falei do linear e não linear lá no começo da conversa, né? O kata é muito linear, eu sei o que eu vou fazer, o Zé sabe o que eu vou fazer e ele me ajuda, né? Nós dois nos ajudamos, né? Mas a gente saiu da construção do movimento justamente para aplicação, né? Então não era o kata, veio alguma coisa e respondeu aquilo. Mas ambos estavam com atenção plena, né, e analisando o jogo de uma forma fria, e foi muito fácil de te adaptar. E na hora que eu recuei, o Zé entrou ali, quando o Zé recuava, eu entrava, a gente deu suporte, se suportou para que o momento fosse benéfico para mim, para ele e para a organização, né? Então, foi um dos princípios aí que o Panda trouxe também, né? Mas foi muito fácil, apesar de toda a adaptação, né? Dar um frio na barriga no começo, né, Zé? Mas foi muito fácil fazer aquele jogo, e cada vez que a gente vai agora
parear ou fazer algum trabalho junto, sempre vem aquilo ali, né, Zé? Pô, naquele dia foi, né? Mas é muito, muito bacana isso, quando você começa a analisar as coisas de uma forma mais fria e calma, como ele falou do X-Entire, né? Eu também passei por uma de assalto terrível, depois eu conto para vocês aqui no backstage, né? Mas você consegue realmente tomar melhores decisões de forma mais consciente, né? Então a improvisação, ela não vem em forma de uma improvisação de forma irresponsável, ela vem de uma forma responsável porque ela é consciente, né? Então acho que isso é bacana. No estado de maestria, como eu falei para vocês lá no começo, né, o grande mestre ele já não pensa, ele só acontece as coisas, né? Quem sabe um dia, né, a gente se torna mestre de facilitação e a gente vai lá e vai já fazer, mas agora a gente precisa pensar um pouco, um olha para o outro, troca alguma informação e a gente atua, né? Mas no final das contas foi tudo bom e foi muito bom conhecer esse cara numa situação como essa e já sair dali trocando feedback, rindo, e foi muito bacana aquele momento, cara. Esse caso de vocês me lembrou de 3 práticas do judô. Eu não ouso falar o nome delas em japonês, porque fica mais complexo do que eu consigo. Mas o primeiro é antecipar. Né? No judô a gente tem muito disso. Tipo, onde a pessoa tá pegando no kimono de um jeito, puxando de uma forma, o que ela tá querendo com isso? Então, antecipar, né? A outra delas é tomar uma decisão depois de fazer uma deliberação. Então, tipo, a pessoa está com o peso do corpo em tal perna, então eu vou fazer tal coisa. Mas é só agir a partir do momento em que você deliberou alguma coisa. Não é agir por impulso, né? Então vocês se adaptaram exatamente nessa situação. Vocês pensaram, putz, o que a gente tinha foi por água abaixo. Então agora eu vou agir de outra forma. Mudaram o caminho. E tem uma coisa que é interessante, que às vezes a gente não usa muito no nosso ambiente de trabalho, mas é importante, é saber quando parar. Tem hora que tem que parar. Né? Tipo, a gente tá indo, insistindo. E no judô a gente tem muito dessa. Assim, a gente fala, tipo, não, esse caminho aqui não vai me levar para um lugar bom. Então, saber quando parar também é muito importante. A gente não fala muito disso nas organizações, mas às vezes é isso. Sabe quem é agilista aqui? Aquela facilitação que foi por água abaixo? Que você tentou e continuou insistindo para que ela fosse para algum lugar, mas ela já estava morta. Às vezes você tinha que parar. Tipo, gente, vamos deixar essa conversa para depois, vamos acalmar os ânimos. Talvez aqui a gente não vai chegar no objetivo que a gente tinha proposto. Vamos parar essa reunião, a gente conversa na próxima semana, amanhã, conversa, troca um e-mail, liga para a pessoa e tal. É saber quando parar é importante também. Bom, tá aí as histórias. Espero que todo mundo que tá vendo tenha gostado. Eu queria continuar falando aqui da galera, porque tem muitos assuntos que dá pra... Nossa senhora, pra gente falar só de Kaizen e Kaikap que a Jéssica trouxe. Na arte marcial e na organização, dá pra ficar aqui um episódio só disso, né? Assim, pode fazer. Eu queria que vocês dessem aí um pouco de vocês e os considerações finais é bem esquisito, né? Mas recado aí pra galera que estiver assistindo, quem é agilista, quem não é agilista, quem quer fazer, tá vendo aqui porque se encantou, porque o assunto é arte marcial, que vocês possam dar os seus recados aí pra gente encerrar. E eu vou deixar a última pergunta, fica se a gente fizer de novo, que tem 2 provocações, né? Para outro momento, da boa segunda para outro momento, a gente faz a segunda provocação aí. Quem começa? Eu vou puxar, já que todo mundo fica meio assim, então eu vou puxar aqui. Tem uma puxada, né? Vou puxar alguém. Vou fazer então já vou avisar, vamos fazer o contrário. Então, por quem começou, vai ser o último, quem vai terminar vai ser o primeiro. Então, vamos lá, Tadeu. Acho que a gente fala muito hoje do trabalhador do conhecimento, né? O cara que usa a criatividade para resolver problemas, né? E a gente é educado a querer resolver problemas complexos, colocando mais complexidade no negócio, né? Com a arte marcial, a gente aprende muito que coisas simples e fáceis têm resultado, né? Então, acho que isso é uma coisa bacana. Mas eu queria, nesse momento, sair um pouquinho de artes marciais e ir para o trabalho do conhecimento, que é, cara, encontra aquilo que te faz bem, né? Como a Jéssica falou, quando ela entra no tatame, eu tenho empatia total, Jéssica, o que acontece comigo, tá? Eu entro no tatame, o mundo tá caindo, e ali é o momento de estar com as pessoas que estão ali, de trocar com elas, de ter uma comunicação bacana com elas, né? E isso me faz muito bem. Tem gente que tem isso colocando fone de ouvido e indo correr, né? Tem gente que bota o fone de ouvido e vai andar de bicicleta. Mas encontra aquilo que te faz bem e faz. Né? Faz que você vai render melhor na vida pessoal, na vida profissional e aí por diante. Né? Em termos de arte marcial, tem um leque de motivações ali, né? Pô, o Aikido, o Judô, o Kung Fu, né? Tem a parte filosófica, religiosa, a parte técnica e marcial. Pô, encontra o que te faz bem, treina aquilo ali. Começa também a conhecer alguma outra coisa. Eu não sou um cara muito religioso, mas, poxa, eu gosto de estudar as religiões que foram compondo ali
a vida do fundador do Aikido para tentar entender um pouco mais do que ele queria com algumas coisas, né? A parte filosófica, pô, sou um cara que eu sou muito tatame, eu gosto de estar no tatame, gosto de derrubar, gosto de cair, gosto de levantar, mas é legal entender um pouquinho da filosófica, é legal também trazer alguns termos, como eu dou aula, trazer alguma coisa da filosofia, mas não pode ficar só na filosofia, a gente tem que balancear isso aí, porque a gente precisa, né, não só da diversidade de pessoas, como a Jéssica falou, mas também da diversidade de conteúdo para que a gente possa dar outros passos. Se a gente só pensa na técnica pela técnica, pode ser que a gente vá para um dojo e só jogar um saco de batata, né, uma pessoa como um saco de batata, para um lado e para o outro. E a gente precisa gastar nosso tempo, já que é, né, um recurso escasso, né, e que a gente tem, gasta da melhor forma possível, né, faz uma coisa que faz bem e que faça bem para os outros também. Se faz bem para 2 pessoas, como o Panda trouxe, melhor ainda. Se faz bem para um dojo, melhor ainda. Se faz bem para uma comunidade, melhor ainda. Se faz bem para uma nação, melhor ainda. Se faz bem para o mundo, melhor ainda, né? Então, encontrem alguma coisa aqui, traga resultado para vocês e para outras pessoas. Não sei se eu fui muito longe, Zé, mas para mim é isso. Foi maravilhoso. Jéssica, por favor, fala desse filme. Vamos lá. A hora que vocês estavam contando a história de vocês dois, né, do Tadeu e do José, me veio muito forte a questão do sim do Márcio Balas, né? Eu sei que vai para uma outra arte, né? Vai para palco, para improviso, mas eu achei que a arte marcial tem muito disso, né? De você dar sim para aquele momento. Realmente, eu estou lutando com Arnold Schwarzenegger. O que eu faço agora? Não adianta eu ficar na negação e ficar lá fechada, porque eu vou perder a luta, né? Então, vamos dizer sim para as situações e tentar se adaptar ali com cada cenário que você tem, né? Porque se você fica muito ali no negativo de que aquilo não está acontecendo, a pandemia não está acontecendo, a empresa não está mudando, você acaba fechando muito o seu olhar para as coisas que estão ao seu redor e que podem te dar uma possibilidade de conseguir agir, resolver um problema ali, né? Então, estar aberto, né, só o fato de você falar sim já vai te ajudar a estar um pouquinho mais aberto e pensar em outras possibilidades de resolver aquilo. Então, digam sim, se adaptem e reflitam cada vez que você tentar alguma coisa. E como o Panda falou, toda vez que você cair, levanta rápido para você continuar lutando aí na arena e cada vez mais aprendendo e tornando-se um lutador muito melhor. Muito bom. Panda, por favor, a palavra é sua. A galera já falou coisas incríveis, né? Tá ótimo. Eu acho que o que o judô me ajudou, que é uma palavra que é recente para mim, mas é olhar para a integralidade. Nós somos seres únicos e integrais. Infelizmente, o mundo profissional às vezes faz a gente separar algumas coisas, né? A gente ser um ser profissional diferente do que a gente é na vida e tal. E o judô me ajuda muito a ser integral. Eu sou quem eu sou. Quando eu tô com o judogi dentro do dojo, eu sou, né? É só isso. Então não tem muita coisa que tá separado de mim. Eu acho que o momento de integralidade mais forte é quando eu tô no dojo. E aprender a levar isso pra vida é muito legal. Então tudo que a Jéssica e o Tadeu disseram soma nisso, assim, sabe? Busca aquilo que te faz alcançar essa integralidade. Faz que você não se desassocie no mundo e seja disperso, mas seja uma pessoa integral. Então isso é uma das coisas importantes para mim. Se for numa arte marcial massa, se for em qualquer outro esporte, alguma prática, um lazer, um hobby, pintura, arte, dança, enfim, um monte de coisa que tem um espaço para a gente alcançar a integralidade. E o respeito para aqueles que vieram antes de você, né? Então, Sensei Henrique Villalba, de Curitiba, se em algum momento ouvir isso, alguém que conhece ele, por favor. Sensei Giovanni Luiz de Blumenau, outro ser ímpar na minha história do judô, e o Sensei João Carlos Maba, que foram os três, especialmente o Sensei Maba, as pessoas que me formaram muito no judô. Então, respeito por essa história, pelas pessoas que vieram antes de você, pelos fundadores daquilo que faz, um pouco da filosofia, da história e tudo mais, é muito importante também, porque a gente é soma desses pedaços de todas as pessoas com quem a gente convive e que a gente absorve, né? Então, olhar para você, ser integral, olhar para o todo, respeitar o todo e entender que você é parte desse todo também. Maravilha. Para agradecer vocês, vou tentar aqui usar um pouquinho do meu conhecimento. Então, já que a gente falou de 3 artes marciais, uma do Japão, 2 do Japão e uma da China, Jéssica,
Não sei, me perdoe se eu falar errado, é um pouquinho difícil, mas eu vou tentar lembrar aqui do tempo que eu convivia com amigos. Xixi, não sei se eu pronunciei certo, mas em mandarim, obrigado. E para vocês dois, domo arigatou gozaimasu. Em japonês, muito obrigado. E que você, se você gostou do vídeo, assina o canal, compartilhe com as pessoas. Para aquelas que você acha que deve assistir, manda também, tá? Mesmo se é seu amigo ou não, manda o vídeo, porque ele pode estar sempre aprendendo. E se você quiser também compartilhar a sua história, compartilhar seu conhecimento, o canal, como vocês sabem, é um canal aberto para todo mundo, a gente quer levar conhecimento. Manda mensagem aqui, o e-mail está aqui embaixo. Foi um grande prazer. Tadeu, Jéssica, agora em português, vamos lá, Panda. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Um abraço.